Hoje é a minha primeira mensagem depois que o irmão Dong partiu. E meu sentimento é de que o livro de Filipenses é uma carta que o irmão Dong deixou para nós. O irmão Dong era tão próximo dos irmãos, ele era tão íntimo dos irmãos, ele era querido de todas as idades, desde os mais velhos até as criancinhas gostavam dele. Ele estabeleceu um modelo dentre nós, de nós que lideramos os irmãos nas igrejas, na igreja, não nos considerarmos um classe especial, de classe especial. E ele nunca deixou a gente fazer alguma coisa como se fôssemos de uma hierarquia maior entre os irmãos. Pelo contrário, ele nos ensinou a sermos servos dos irmãos, a nos rebaixarmos para servir os irmãos. E assim, irmãos, ele tem ganho o coração e se tornou modelo de muitos de nós. Nós recebemos uma carta que veio do Quênia, África. O irmão diz que quando ele veio para conhecer o irmão Dong, ele esperava conhecer o irmão Dong, um homem imponente, cercado de guarda-costas, impossível de se chegar perto, mas ele viu uma pessoa idosa, frágil, amorosa, carinhosa, totalmente fácil de se aproximar. Irmãos, esse modelo nós vamos manter até o Senhor voltar. Não queremos buscar nenhum privilégio para nós. Nós, antes, pelo contrário, queremos ser aqueles que servem os irmãos. Estão dispostos a sofrer, dispostos a se dar para as pessoas, em lugar de buscar benefício para nós próprios. Que o Senhor nos abençoe nesse mesmo espírito, irmãos, podemos servir melhor o Senhor e os irmãos. Por isso, essa relação íntima do apóstolo com as igrejas, com a igreja, com os irmãos, é uma coisa essencial para levar a obra de Deus adiante. Na última mensagem em Filipenses não consegui terminar, porque o clima era outro, e eu preciso terminar essa parte. Capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, ali mostra Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o seu ajudante, aprendiz e apóstolo, servos de Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo se considera um servo de Cristo Jesus. Não é uma classe superior, mas é uma classe de serviço, de serviçais, servindo a Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, aqui estão santos da igreja. E dentre os santos da igreja, os apóstolos escolhem, designam, elegem presbíteros. E os presbíteros levam a cabo a administração daquela igreja. E também um grupo de diáconos e diaconisas para ajudar os presbíteros para servir melhor os santos. Então, os presbíteros e os diáconos não são uma classe de pessoas à parte dos santos. Eles fazem parte dos santos.
Eles são como outros irmãos. E por que aqui fala de bispos? Eu queria pedir para vocês abrirem a sua Bíblia em Atos 20, para mostrar que os bispos não são uma classe diferente de presbíteros. Atos 20, versículo 17. Todos acharam? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. E quando ele falou para eles, disse-lhes que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Portanto, os presbíteros são os bispos. Os presbíteros denotam a pessoa, são pessoas mais maduras, mais crescidas, mais anciãs entre os demais. Bispos se referem à sua função. Eles têm a função de supervisores. Eles são os superintendentes da igreja, que cuidam, olham para todos os aspectos para promover o bem-estar dos santos e o crescimento deles. Portanto, irmãos, presbíteros e bispos são a mesma pessoa. Só que no segundo século, o Inácio ensinava que os bispos eram superiores aos presbíteros, sendo que os presbíteros eram autoridades locais e os bispos exerciam uma autoridade sobre uma área superior a uma cidade. Isso não é verdade, não está de acordo com a Bíblia. Com essa interpretação surgiu mais tarde toda uma hierarquia na igreja. Portanto, irmãos, os bispos são indicam a sua função de supervisores da igreja, e os presbíteros são denotam a sua pessoa mais madura, mais crescida entre outros. Portanto, bispos e presbíteros são a mesma coisa, tá? Não é algo superior. Muito bem. Só que nesse versículo 1 de Filipenses, nós temos aqui Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo eram os apóstolos que passaram por Filipos, levantaram a igreja em Filipos e eles designaram presbíteros e diáconos nessa cidade. Irmãos, hoje a mesma coisa. Eu disse na última mensagem que os apóstolos pregam o evangelho numa cidade, algumas famílias são salvas, batizadas, e levanta-se uma igreja. E quando se levanta uma igreja, Paulo, ele estabelecia os presbíteros. Na verdade, quem designa os presbíteros é o Espírito Santo também, só que ele o faz por meio dos presbíteros. Portanto, irmãos, nenhum presbítero é
autodesignado. Você não pode dizer, não, nós aqui na cidade decidimos que esse são os presbíteros. Não, os presbíteros são estabelecidos pelos apóstolos, tá? Você vai dizer, mas por que na minha igreja ainda não tem presbíteros estabelecidos? Eu quero dizer para você que irmão Dong é muito cauteloso, muito prudente nesse assunto. Ele não quer designar precipitadamente presbíteros para mais tarde descobrir que eram inadequados, eram neófitos, eram muito ainda imaturos e causam problemas na igreja. Então o irmão Dong, desde há muito tempo, ele foi muito prudente. Ele começou a estabelecer irmãos responsáveis que eram aprendizes de presbíteros, e estabeleceu os irmãos de serviço, que eram aprendizes de irmãos diáconos e diaconisas. Todavia, como na Bíblia não tem a palavra irmãos responsáveis e irmãos de serviço, então nós passamos a chamar informalmente, não oficialmente, esses irmãos que estão aprendendo a ser presbíteros. Nós estamos os chamando de uma forma genérica, estão aprendendo a ser presbíteros, de presbíteros, que estão aprendendo a ser diáconos, diaconisas, dos irmãos de serviço, de diáconos e diaconisas. Mas irmãos, nós ainda queremos, eu e Esdras tivemos muita comunhão sobre isso, nós ainda preferimos seguir essa linha de prudência do irmão Dong. Não queremos precipitar nada. Deixe que o Espírito Santo amadureça em cada cidade. Amém? Isso não prejudica ninguém. Prejudica? Então, nós vamos continuar assim. Quando o Espírito Santo nos mostrar que se houver alguma igreja já tem a situação amadurecida para indicar oficialmente, nós vamos fazê-lo. O tempo vai ser do Senhor. Mas, enquanto isso, vamos ter pessoas preocupadas para exercer função de presbíteros, e pessoas que estão preocupadas em servir a igreja como diáconos e diaconisas, ainda que não tenham o nome de um cargo oficial. Que tal? Vamos continuar na função, na responsabilidade, e o Senhor haverá de futuramente confirmar ou não. Certo ou não? Então, esse é um ponto. Por outro lado, eu quero deixar muito claro que houve um tempo em que nós tivemos um tipo de um conceito. O presbítero levanta a igreja, estabelece presbíteros e nunca mais ele deve interferir na igreja. Ele vai embora, vai estabelecer outra igreja. Irmão, esse conceito é errado. A ligação dos apóstolos com a igreja continua, não é? Nós lemos em 1 Coríntios 12, 28, na igreja Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos. Quer dizer, na linha de autoridade de Deus, autoridade espiritual, os presbíteros estão na liderança. Tanto é que, irmãos, nós continuamos a ser alimentados nesses anos todos, irmãos, apesar do irmão Dong ter levantado várias igrejas, as igrejas continuam, irmãos, recebendo o alimento que vem desse ministério, certo? Então não há um isolamento dos apóstolos depois que levanta-se uma igreja. Pelo contrário, a nossa ligação continua, porque nós somos, irmãos, uma obra só. Nós somos um corpo com muitos membros, e
cada cidade. O corpo de Cristo, irmão, não é só de uma cidade. O corpo de Cristo é universal. Por isso, irmãos, é aí que está a nossa força, não é? Se nós, irmãos, seguimos essa direção dos apóstolos, sem vacilar, sem questionamentos, e se nós somos um nessa direção, nós vamos causar muito impacto. A nossa obra vai ter muita força. Vocês creem nisso? Eu acredito, irmãos, que o Senhor usou o irmão Donk, abriu picadas, pavimentou o caminho para nós. Hoje, irmãos, nós temos uma situação privilegiada. Uma vez, um cooperador veio de outro continente, esteve entre nós, ele falou assim: vocês cooperadores, vocês têm uma coisa maravilhosa, essa unidade entre vocês, a unanimidade entre vocês, vocês nunca devem deixar isso embora, não podem perder essa unidade e unanimidade que vocês têm no Espírito. Graças ao Senhor nós não perdemos, pelo contrário, ainda essa unidade foi aperfeiçoada pela ajuda do irmão Donk. E hoje, irmão, nós temos uma outra base, uma base de unidade, base de unanimidade. Nós vamos avançar. Eu acredito que o Espírito está preparando tudo isso para nós avançarmos muito mais. Você quer fazer parte disso? Eu estou muito motivado mesmo. A minha idade, já passei dos 60, estou no meio dos 60 para 70, já estou mais próximo de 70 do que de 60, mas estou como uma criança. Eu estou motivado, empolgado, entusiasmado. Você está? Nosso futuro é brilhante. Nós somos de pouca força. Se olhar para mim, eu orei para o Senhor. Em 2014, para nossa surpresa, irmão Donk chamou-nos em algumas cidades. Aconteceu em Palmas, aconteceu em Brasília, aconteceu em Manaus, aconteceu em algumas cidades assim. O irmão Donk nos pegou de surpresa, que estaria passando o aspecto administrativo da obra para mim e para o irmão Esdras. Ele queria estar livre só para liberar mensagem conforme o Senhor for dando encargo para ele. Ele já não queria mais lidar com aspectos administrativos da obra, problemas da obra, agora é com eles. E eu e Esdras trememos na base. Eu, irmãos, a partir daí comecei a receber muita pressão. Mas nós continuamos, irmãos, na retaguarda, dando todo o apoio para o irmão Donk, ele dando destaque para ele. Nós somos apenas servo do Senhor. E assim, irmãos, esse tempo todo passou e ele ficou doente, muito doente, impossibilitado de dar algumas conferências. Me lembro que no começo de 2016, ainda aqui na estância, eu andava de manhã, de noite, nas ruas aqui. Eu comecei a orar ao Senhor, desabafar. Senhor, eu não tenho a mínima condição de assumir essa responsabilidade. Socorre-me, Senhor. Não tenho a mínima condição. Senhor, essa responsabilidade é grande demais. Aí o Senhor me confortou. Sabe o que o Senhor me disse? Você não está só. Você é um membro do corpo de Cristo. Eu estou te dando uma responsabilidade especial, mas você ainda é um membro do corpo de Cristo.
Você tem muitos outros membros do corpo de Cristo, apenas com funções diferentes entre nós. Não é verdade, irmãos? Não é uma obra minha, a obra continua sendo do Espírito Santo. Eu apenas vou cumprir a minha parte, como um membro, cumprir a minha parte. E o Senhor maravilhosamente me deu o Esdras como meu complemento. Ele me completa, ele me complementa. E nos deu também o André e o Miguel e tantos outros maravilhosos irmãos ali. Irmãos, esses irmãos aqui, eu não digo todos, né? Mas pelo menos representativamente, irmãos falando, esses irmãos amadureceram debaixo do cuidado do irmão Dong. As cãs começaram a surgir. Nós somos de cabeça branca, muitos de nós de cabeça branca, porque a maturidade chegou também. O Senhor segurou e mandou tanto tempo, porque o Senhor precisava preparar esse grupo de pessoas. E não só eles, irmãos, muitos aqui nas igrejas têm uma outra maturidade hoje. Nós não estamos aqui mais disputando posição. Não estamos mais aqui hoje, irmão, competindo quem é melhor, quem é pior, quem é mais eloquente, quem fala melhor. Não é assim? Ou você ainda está nessa esfera? Nós não estamos mais. Nós queremos só cada um cumprir a sua parte, funcionar como membro do corpo de Cristo, para que a obra do Senhor possa ir adiante. E eu creio que irá adiante com muito brilho daqui para frente. Nós somos de pouca força, mas nós vamos fazer o máximo de nós. Eu vou dizer uma coisa: precisamos de cooperação. Somos já da fase de 60 anos. Precisamos de cooperação dos irmãos de 50 anos. Nós precisamos de cooperação dos irmãos de 40 anos. Estão aqui, não? Precisamos de cooperação dos mais jovens de 30 anos. Estão aí? 30 anos. Os de 20 anos. Quando eu falo 20, representando toda aquela década, tá? Irmãos, não é mais, nós não podemos, irmãos, assumir tudo mais. Os de 60, nós éramos todos de 18 anos, 20 anos, já assumindo uma responsabilidade muito grande. Nós já éramos irmãos responsáveis das igrejas, com 20 anos de idade. Éramos nós ou ninguém. Ou nós ou nós. Né, irmão Alcide? É nós. É nós. E nós tivemos que ser autodidatas. Aprendemos. Só que conforme a gente vai crescendo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, nós não preparamos as pessoas de outras gerações. Eu não digo que não preparamos em termos de conferências, mas no sentido prático, de introduzir, de incluí-los na responsabilidade, no serviço. Nós não soubemos preparar direito. Por isso, irmãos, houve uma lacuna entre nós. Mas eu creio que chegou o tempo. Esse ano de 2017, com uma parte de 2016, eu creio que o Senhor está preparando-nos, não está? Muitos irmãos de outras idades estão sendo incluídos, dos 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Daqui a pouco eu vou falar dos 70 anos, porque eu vou chegar lá já. Ó Senhor Jesus. Aí sim, irmãos, o corpo todo vai funcionar. Ó Senhor Jesus. Eu fico tão alegre, irmãos, com essa ajuda. Outro dia eu falei dos irmãos entre 35 e 45 anos, né? Ó Senhor Jesus. O irmão aqui veio falar comigo, mas eu tenho só 27 anos. Eu já estou fazendo essa parte dessa faixa de 35 a 45. Falei, você é precoce. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos vários irmãos bons.
Todos precisam estar incluídos nessa obra. Ó Senhor Jesus. Vamos lá? Então essa relação orgânica entre apóstolos e a igreja, a obra e a igreja, irmãos, entre nós precisa prevalecer e continuar. Não pode ser uma coisa estanque. A obra é obra, igreja é igreja. Irmãos, nós estamos na mesma obra do avanço do Evangelho. Por isso nós colocamos nesse cubo aqui, ó, o avanço do Evangelho. Tudo que fazemos, irmãos, é para o avanço do Evangelho. Os olhos, irmão, não podem, nesse momento, parece que estão sobre nós, da liderança. Como vai ser agora com a partida do irmão Donk? Como vai ser a unidade entre os irmãos? Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor preparou tudo. E estamos aprendendo essa lição de como assumir essa responsabilidade diante de nós, esse grupo todo. Mas, irmãos, ainda peço que os olhos não estejam em nós. Os olhos, o foco tem que estar no avanço do Evangelho. Todos nós, irmãos, vamos olhar para o progresso do Evangelho? Vamos olhar, irmãos, para que o Evangelho possa avançar? Hoje de manhã, irmão Eza deixou muito claro que o Evangelho avançando, irmãos, é a vida da igreja sendo estabelecida. E a vida da igreja não apenas estabelecida de uma maneira precária em cada cidade. Ela precisa estar sendo cada vez mais sendo vivida com realidade, com alegria, com entusiasmo e produzindo fruto. Amém? Vamos trabalhar nisso? Fica olhando só para mim e para o Eza, não. Você mesmo já tem muita coisa para fazer. Tem ou não tem? Antes de voltar, você já ora ao Senhor. Senhor, o que eu posso fazer para o avanço do Evangelho? O que eu posso fazer para aperfeiçoar o meu grupo familiar? O que eu posso fazer para que todos os irmãos participem do programa O Livro na Minha Mão? Cada um tenha um livro. Teve um tempo, irmãos, que pouquíssimas pessoas adquiriam livro para ler. Irmãos, hoje tem que mudar a nossa situação. Se nós todos queremos carregar essa arca, levar essa obra adiante, temos que nos constituir. E para nos constituir, não podemos apenas ler emprestado um livro e ler de qualquer maneira. Nós precisamos ter o nosso livro, rabiscar. A minha Bíblia, ela é toda, isso aqui, ó, essa Bíblia aqui, eu adquiri em Vila Velha, quando passei por lá em janeiro de 2016, porque a minha Bíblia já estava velha. Eu passei por lá e comprei. Irmão, já está toda rabiscada de novo. Toda rabiscada. Irmãos, nós precisamos comer, ruminar, mastigar. Livros tem que estar rabiscado. Sua experiência, você tem que anotar. Palavra-chave, faz um círculo, sabe? Tem que comer mesmo. O seu livro tem que estar no aspecto de alguém que come livro. E tem que ser o seu. Por isso, irmãos, a Bíblia tem que ser a sua Bíblia. Os livros tem que ser seus livros. E você tem que guardar, armazenar, para consultar sempre que possível, como um tesouro. Aí, irmãos, nós vamos ter conteúdo. Não somos apenas que vem na conferência, assiste uma reunião, uma conferência maravilhosa, você volta para casa, alguém então que não foi pergunta para você: como foi a conferência maravilhosa? Então fala um pouquinho para mim. Bom, você vai no instituto, acessa as mensagens. Eu não vou conseguir falar para você. Por quê? Porque não conseguiu ser gravado em nada. Irmão, nós precisamos nos constituir com essa palavra. Por quê? Nós vamos ser esses agentes do progresso do Evangelho daqui para frente. E outra coisa, irmãos,
nosso espírito com relação aos filhos de Deus, que não se reúnem conosco, irmãos, nós tivemos que aprender com o irmão Donk. Até 1989, nós éramos um grupo de jovens selvagens. Nós conhecemos a visão da igreja. Nós sabemos que o que agrada ao Senhor é a unidade do povo de Deus. Nós demos na Bíblia, irmãos, que a prática da unidade, né, na unidade na localidade. Nós aprendemos tudo aquilo, irmãos, só que nós éramos muito imaturos, selvagens. Saímos por aí para dizer que os outros estavam errados, as denominações estavam erradas. Nós ofendemos tantos nossos irmãos, os pastores. Ó Senhor Jesus. Aí chegou em 89, o irmão Dong falou: está errado, precisamos nos arrepender, porque nós não servimos só esses irmãos que estão aqui. Nós precisamos ter humildade de servir todos os filhos de Deus, não de cima para baixo ensinando: você está errado, a verdade é assim, mas servindo como garçons de baixo para cima. Carregue uma bandeja de comida, né, e sirva aos nossos irmãos. Assim surgiu o encargo do jornal Árvore da Vida, em 1989. Irmãos, a partir daí, irmãos, nós mudamos nossa atitude. Demorou um pouco para os nossos irmãos entenderem lá fora, porque eles foram muito ofendidos por nós no passado, por a nossa selvageria. Mas, irmãos, hoje a situação já é outra. Muitas pessoas estão abertas para nós. Vários pastores são nossos parceiros. Vários grupos de filhos de Deus estão abertos para nós. Sabe por que isso é importante? Porque a nossa missão, nossa comissão, não é só alimentar esse grupo de pessoas que está conosco. Nossa missão é alimentar todas as 12 tribos de Israel. Amém? Eu recebi recentemente, um cooperador me mandou, de que os comportores estão alimentando os nossos irmãos nesses grupos. E eles, uma pastora enviou dizendo para o rebanho que ela cuida, dizendo que ela dá graças a Deus que eles estão sendo cuidados por nós. Reconhecem que nós estamos levando alimento para eles. Eles compraram o último livro, como é que é? Dos tempos finais. Viver cristão dos tempos finais. Compraram mais de, eu acho que em torno de 60 unidades, para o irmão comportor levar um irmão para dar uma palavra para eles. E aí o comportor apresentou o programa, o livro na minha mão, que nós começamos inicialmente só para nós internamente, e ela promoveu. Eu não sei se o meu número está certo, mas ela promoveu na hora. Houve já 47 pessoas entraram no programa O Livro na Minha Mão, nesse grupo dessa pastora, que em algumas regiões não estão aderindo ainda entre nós. As outras tribos já estão aderindo. Não fica você de fora não. Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, através desse apostolado do irmão Donk, desse ministério do irmão Donk, nós nos tornamos acessíveis para todos os filhos de Deus. Irmão, essa atitude nós vamos continuar tendo. Nós não somos melhores que ninguém.
Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu nós temos uma base correta, nosso terreno está correto. Deus então nos dá a palavra das coisas que em breve devem acontecer, e nós temos obrigação, irmãos, de passar essa palavra a todos os filhos de Deus, com humildade, não é verdade? Senhor Jesus. Bom, Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, versículo 3, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Irmãos, isso aqui para mim é o irmão Dom falando para vocês. Irmão Dom que ama muito vocês, porque vocês reagem imediatamente à palavra. Então vou ler como o irmão Dom escrevendo para vocês, tá? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. De fato, irmãos, nós temos um grupo privilegiado de irmãos aqui. São irmãos que cooperam com o Evangelho. O irmão Dong falava uma palavra, vocês cooperavam imediatamente. A reação era imediata. Bom, isso é difícil de se encontrar no meio, mesmo meio cristão. Graças ao Senhor, o Senhor nos deu esse ambiente maravilhoso. Mas nós vamos continuar, porque ainda tem muita coisa por fazer, não é isso? Então continue, irmãos, a cooperar com o Evangelho. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não vamos descansar até trazer o Senhor de volta. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém? E eu quero participar disso. Não sei quantos dias o Senhor vai me dar ainda de vida. Ninguém garante quanto tempo mais vai viver. Nosso tempo está na mão do Senhor. Mas, irmãos, eu quero participar da obra de trazer o Senhor de volta. Não quero que o meu tempo aqui na terra passe sem sentido, sem fazer nenhuma diferença. Eu quero fazer diferença. Meus dias, irmãos, têm um valor diante do Senhor. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja nos meus dias no hospital, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmão, vocês participam da graça do apóstolo, maravilhoso. E apóstolo precisa, um apóstolo do Senhor, genuíno, ele faz defesa do Evangelho e a confirmação do Evangelho. Você sabe o que é isso? Por que defesa? Por que defesa? Porque nós, irmãos, homens, podemos ser manipulados por toda sorte de vento de doutrina e pela astúcia daqueles que falam bem e induzem-nos ao erro. Nós precisamos dos genuínos apóstolos que fazem a defesa do Evangelho, para a gente nunca se desviar. O desvio hoje, irmãos, pode ser apenas meio grau, mas esse meio grau significa daqui a um ano, quilômetro de distância de desvio, não é verdade? Então, irmãos, graças a Deus que nós temos apóstolos que fazem a defesa do Evangelho. Nós hoje estamos pedindo para os nossos irmãos, nossos cooperadores, principalmente os cooperadores mais jovens, de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que eles usem de criatividade deles para renovar, para inovar entre nós. Então nós estamos fazendo muitas atividades, muitas palestras, muitos tipos de eventos. Mas, irmãos,
Tudo isso, irmãos, pode ser fator para nos desviar. Por isso, irmão, em tudo que fazemos, precisamos de pessoas que zelam pela economia de Deus. Nós não fazemos nada que seja fora do escopo da economia de Deus. Essa é a responsabilidade dos apóstolos. Nós podemos nos alegrar tanto nos empolgar tanto com uma maneira ou outra que alguns fazem, outros fazem, usando artifícios, nos empolgando com algumas novidades. Mas, irmãos, alguém tem que zelar pelo escopo da economia de Deus, para a gente nunca se desviar, que é a defesa do Evangelho. E a defesa precisa de confirmação. Confirmação o quê? Quando nós fazemos uma coisa e isso está dentro do escopo da economia de Deus, tem a bênção de Deus, vai beneficiar a igreja, precisa de alguém para dizer, para confirmação, para dar confirmação, para continuarmos nessa linha. Amém? E assim, irmãos, todos participam dessa graça. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Saudade, né? Ficou saudade. Na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Mas essa outra palavra, irmãos, que eu gostaria de falar um pouco para vocês, talvez eu fale mais adiante, mas vou mencionar um pouco. Essa palavra eterna misericórdia refere-se às entranhas, às vísceras. É uma expressão que os hebreus usavam para denotar os sentimentos humanos mais puros, mais profundos, mais viscerais, mais íntimos, verdadeiros, seja de amor ou de ódio. Mas, irmãos, aqui é misericórdias. Irmãos, nós precisamos disso para viver daqui para frente. Em vez de a gente olhar um para o outro com a nossa régua de medir um ao outro, para criticar, para julgar o meu ponto de vista, olhando do meu ponto de vista, irmãos, vamos nos encher de eternas misericórdias de Cristo. Olhar para os outros, irmãos, com os olhos ternos, de afeto, de misericórdia, de perdão, de tolerância, paciência. Eu confesso que às vezes sou uma pessoa impaciente, irritadiça. Eu preciso ter essas ternas misericórdias nas entranhas de Cristo, para viver a vida da igreja, para servir ao Senhor na obra do Senhor. Amém? É isso que eu estou pedindo para vocês. Quando você estiver para estourar, quando você estiver para perder a paciência, quando você estiver para julgar, para criticar, falar mal, vamos lembrar, vamos voltar para essa parte profunda do nosso espírito, onde está as ternas misericórdias de Cristo. Aí nós vamos olhar os outros com um olhar de compaixão, de misericórdia, de perdão, tolerância, paciência, de amor. Que tal, irmãos? Isso vai mudar muito entre nós. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui eu preciso explicar um pouco. A oração de Paulo, apesar da igreja em Filipos ser uma igreja que participava da luta dele pelo Evangelho, participava da graça
do Evangelho, da obra do Senhor. Eles eram um com o apóstolo, sustentavam o apóstolo em tudo. Mas o apóstolo aqui faz uma oração. Sabe qual a oração? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O que quer dizer isso? Acho que você não entendeu muito não. O que quer dizer isso? Quer dizer, Filipenses, vocês têm bastante amor, mas esse amor precisa aumentar em conhecimento preciso, correto, exato, e também em percepção, discernimento. Você precisa amar as coisas que esteja dentro do que Deus ama. Isso quer dizer o quê? Dentro do escopo da economia de Deus. Eles estavam sendo assediados pelos assim chamados apóstolos, vindos dentre os judaizantes, para distrair os filipenses do evangelho que Paulo pregou, distraí-los com outro evangelho, distraí-los com distrações, para desviá-los da linha central da economia de Deus. E os filipenses eram por natureza amorosos, eles aprenderam assim com Paulo. Porque Paulo foi ali na beira do rio, pregou o evangelho, a Lídia foi salva e batizou-se toda a sua casa. E Paulo e Silas, mesmo açoitado, castigado, né, totalmente com chagas, eles cantavam louvores e oravam, e o Espírito fez a prisão, o cárcere estremecer. E ali o carcereiro foi salvo e toda a sua casa foi batizada. Quer dizer, assim foi levantada uma igreja amorosa. Eles amavam demais o Paulo. Eles tinham coração no coração, só amor, só pureza, singelos. Só que, irmãos, eles eram ingênuos demais. Eles amavam Paulo, mas também amavam esses que perturbavam a eles. Diziam eles que eles não podem deixar de amar. Não, tem que amar essas pessoas também. Embora eles estejam claros que o que Paulo trouxe para eles era a palavra verdadeira, mas por amar sem discernimento, eles podem estar confundindo a cabeça de muitos outros irmãos. Não sei se vocês estão me entendendo. Quando alguém distrai vocês da linha da economia de Deus e prega outro evangelho, prega outra palavra, palavras que dão ibope, palavras que todo mundo gosta de ouvir. Não sei se vocês sabem, quando a gente prega algumas palavras que nós precisamos cortar reto, como o que eu preguei sobre a base da igreja, limite da localidade, falei só que agora dentro da nossa nova luz, a nova atitude, isso pode provocar, irmãos, uma reação, achando que não precisamos mais falar dessas coisas. Mas, irmãos, tem coisas que nós precisamos fundamentar, nós precisamos ter base certa, senão a gente vai se perder. Estou certo ou não? Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos amar as pessoas, mas nós não podemos tolerar desvios, aqueles que trazem desvios na linha da economia de Deus. Amar a pessoa é uma coisa, mas tolerar a obra que traz dano para a igreja é outra coisa. Por isso Paulo pedia para os filipenses, vocês têm que ter esse discernimento. Vocês precisam ter esse pleno conhecimento, conhecimento preciso, percepção. Vocês têm percepção? Vocês sabem discernir aquilo que leva você a viver mais no Espírito, ou te traz mais distração disso? Irmão, a nossa única solução como
Ezra nos disse de manhã, irmãos, é Cristo. Fora Cristo, que se tornou Espírito e vive dentro de nós. E a nossa única solução de viver dentro da linha da economia de Deus, irmãos, é viver no Espírito. Se alguém disser para você que tem uma outra solução mais fácil, outro atalho mais fácil, é mentira, é outro evangelho. Precisamos ter discernimento, precisamos ter conhecimento preciso da economia de Deus. Amém? Para isso sim, precisamos aumentar nosso amor mais e mais. Assim nós vamos aprovar as coisas excelentes. Vamos aprovar as coisas excelentes? Não fica abraçando aquelas coisas açucaradas, que parecem ser bonitas, mas irmãos, não resistem ao tempo. Nós precisamos daquilo que dure, que nos ajude no dia a dia, até o Senhor voltar, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, a palavra da economia de Deus vai nos tornar o quê? Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Os discursos dos judaizantes, ou dessa mesma natureza, não vão nos fazer inculpáveis no dia de Cristo. Mas irmãos, as palavras genuínas dos apóstolos verdadeiros do Senhor, vão nos fazer crescer em vida, vão nos amadurecer. Nós vamos ganhar experiências, irmãos, para administrar o mundo que há de vir, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Versículo 12, irmão, esse é o nosso alvo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, o que Paulo mais queria era o progresso do Evangelho. Ele pode sofrer com algemas, ele pode sofrer com cadeias, ele pode ser injuriado, ele pode ser mal falado. Irmãos, o importante é que o Evangelho ganhe progresso. O Evangelho tem que avançar. Irmãos, o meu benefício pessoal está em segundo plano. Eu posso sofrer, eu posso ser injuriado, eu posso ser injustiçado, mas o importante é o progresso do Evangelho. Você está disposto a isso? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Toda a guarda pretoriana que faziam guarda na casa dele, certo? Ele estava numa prisão domiciliar e ele não tinha liberdade de sair para a rua. Ele tinha que estar sempre sendo vigiado por um guarda. E como havia revezamento, quase que toda a guarda pretoriana, irmãos, se converteu. Ó Senhor Jesus, Paulo é perigoso, não é? Pode ficar perto dele que se contagia de vida, porque era alguém, irmão, é um pregador do Evangelho nato. Ó Senhor Jesus, queremos ser isso, né? Que todas as pessoas chegarem perto de nós, irmãos, se convertam, conheçam ao Senhor e andem nesse caminho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, por causa do encorajamento de Paulo, ele não importava com seus sofrimentos, ele só importava com o progresso do Evangelho. Irmãos, hoje é a mesma coisa. A gente não se importa, irmãos, o irmão Dom que abriu esse caminho para nós. Ele não se importava em andar na Cordilheira dos Andes, na carroceria de um caminhão velho. Você não sabe o que é isso. No frio dos Andes. E ele andar na carroceria, aquelas estradas de pedra, de pedregulho. Irmãos,
ele andava em cima de lhama, porque não tinha mais caminho para chegar na casa onde ele queria chegar. Quantas vezes ele foi impedido de ir para um lugar, porque houve uma revolta da população que fechou a estrada. E quantos perigos, sofrimentos. Quantas vezes ele pensou que tinha sido convidado, chegou lá, ninguém o convidou. E pelo contrário, o líder o rejeitava. E o Senhor sempre usava ele, abriu a sua boca, ganhava o coração das pessoas. Irmãos, ele nunca mediu esforço para conseguir alcançar o que alcançou. Irmão, hoje nós temos todos os países de língua espanhola da América do Sul estão aqui nesse caminho, nessa obra. Irmãos, é graças a esse trabalho do Senhor, através dele. E você e eu, vamos escolher caminho mais fácil? Mais confortável? Eu só vou se o irmão me levar para hospedar no hotel 5 estrelas. Domina cama confortável. Não, irmãos, não importa o nosso conforto. O que nós queremos é, como o apóstolo quer, é o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho deve ser o objetivo da nossa vida, foco na nossa vida. Certo, irmãos? Até vivendo a vida da igreja é para o progresso do Evangelho. O meu grupo familiar é para o progresso do Evangelho. O programa Livro na Minha Mão é para o progresso do Evangelho. As reuniões da igreja são para o progresso do Evangelho. A pregação do Evangelho é para o progresso do Evangelho. Apacentar as pessoas, cuidar das pessoas é para o progresso do Evangelho. Amém? E logo, logo, irmãos, o Espírito já está preparando o campo. Quando nós tivemos a nossa casa arrumada, as igrejas, com a vida da igreja, com realidade espiritual, alegria restaurada, empolgação, entusiasmo, serviço com excelência, incluindo todas as idades no serviço do Senhor, toda a igreja, todos os membros funcionando. Irmãos, preparem-se, nós vamos começar a pisar nas cidades que não tem igreja. Preparem-se que nós vamos, irmãos, pregar o Evangelho nos lugares onde ainda não fomos. Você está disposto a sofrer? Perder conforto? Sair da zona do conforto? Está disposto? Tudo em prol do avanço do Evangelho. Não importa nosso conforto, não importa nosso benefício, nosso dinheiro, não é isso? Nós queremos nos gastar em prol do avanço do Evangelho. Você está nessa? Estamos juntos? Eu só vou pensar nisso daqui para frente. Estamos juntos? Senão vocês não vão me aguentar mais. Eu só vou falar nisso agora, tá? Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil não. Um apóstolo, ele prega o Evangelho, irmãos, porque ele é fiel ao Senhor. Ele não prega porque ele gosta de a plateia ouvindo ele. Ele não prega porque ele quer ganhar aplausos. Ele não prega porque ele quer virar famoso.
Não, ele prega para o progresso do Evangelho. Ele não pensa em si, ele pensa no Evangelho. Mas há alguns não têm essa maturidade. Eles pregam, porque quando eles olham um pregando e está tendo sucesso, ele tem inveja. Ou ele acha que pode pregar melhor, acha que ele pode fazer melhor. E aí começa competição, disputa. Vocês se lembram quando o rei Davi teve um filho, Absalão, não é Absalão? Que ficava na porta da cidade, agradando o povo que entrava, não é isso? Prometendo 1000 coisas, como um candidato na eleição, ganhando simpatia do povo, e no fim roubou toda a popularidade de Davi para ele. Irmãos, na igreja, na obra do Senhor, é feio fazer isso. É feio fazer isso. Irmãos, nós não temos liberdade para pregar o que nós queremos, nem por motivação errada. Nós estamos aqui, irmãos, só sendo fiéis ao que o Senhor quer falar. Por isso, irmãos, a nossa pressão, eu já disse para vocês, quando eu e Esdras e demais irmãos, tenham certeza que quando saem para dar uma palavra em alguma região de igrejas, podem ter certeza, irmãos, nós não vamos lá no nosso arquivo simplesmente puxar aquilo que nós já falamos no passado e aquilo deu certo, deu popularidade, deu ibope, vou puxar de novo para falar. Irmão, não é isso não. Ou alguma coisa do nosso conhecimento bíblico, alguma coisa de curiosidade bíblica que nós sabemos que vai bombar, os irmãos vão gostar. Não temos liberdade de fazer isso. Já nos dias que precedem, no aeroporto, no avião, irmão, tenho certeza que nós estamos lá desesperados. Senhor, o que o Senhor quer falar? Nós não falamos qualquer coisa. Nós pedimos, Senhor, se o Teu Espírito não revelar, Senhor, eu não vou falar. Como Moisés disse para o Senhor, se a Tua presença não for conosco, eu não vou. Toda vez, irmãos, é essa pressão, não sei se vocês sabem, mas o Senhor sempre é fiel. Na hora certa o Senhor indica esse aqui, aí a palavra sai. Por isso, irmãos, orem por nós. Paulo pedia para os santos orarem, para que no abrir da boca dele tenha intrepidez para falar dos mistérios de Cristo. Da mesma forma, nós pedimos oração de vocês, para nunca faltar palavra na nossa boca, não a nossa palavra, mas a palavra dele, dentro do escopo da economia de Deus. Nunca por inveja, nunca porfia, nunca por discórdia. Eu não concordo com o que esse irmão está pregando, eu vou pregar diferentemente, e vocês vão ver que a minha pregação vai ser melhor. Irmãos, tudo isso é feio, não pode haver entre nós. Mas mesmo assim, irmãos, Paulo estava liberto. Mesmo que haja pessoas entre eles fazendo isso para provocar o sofrimento nele, mas, irmão, não conseguiram provocar sofrimento nele, porque ele ainda estava alegre, porque com isso também me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Por quê? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmão, do nosso lado, do lado das pessoas inadequadas, podem pregar por inveja, pregar por porfia, pregar por discórdia, insinceramente,
visando provocar sofrimentos a nós. Mas, irmãos, do nosso lado nós temos que aprender uma lição. Mesmo assim, irmãos, não ficarmos irritados naturalmente. Não queremos defender o Senhor, a economia de Deus, com as nossas mãos. Nós ainda, irmãos, vamos aprender a nos regozijar, porque nós temos a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que vai nos redundar em libertação. Eu não sei se vou ter oportunidade, nas próximas mensagens, mostrar um pouco esse termo, Espírito de Jesus Cristo, mas hoje eu não vou abordar sobre isso. Versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Engrandecido em que circunstância? É nessa circunstância que eu acabei de falar. Esse era o pano de fundo. Havia então os judaizantes, os chamados apóstolos, que queriam bajular os filipenses. Vocês sabem que tem gente que quer, como Absalão, bajular os irmãos. Andam como candidato na eleição, tentando ser simpático com todo mundo, ganhar popularidade. Era o que esses judaizantes faziam. Para o quê? Para que o coração dos santos sejam inclinados a eles e não a Paulo. Mas, irmãos, Paulo, ele, mesmo nessa situação, ele não perdeu a paciência. Ele mostrou nessa situação, ele ainda engrandecia Cristo no seu corpo. No sofrimento em cadeia, na sua casa, sempre um guarda vigiando do lado. Irmãos, os guardas nunca viram nele uma coisa que pudesse se envergonhar. E nós podemos dizer isso? Seja quer pela vida, quer pela morte, estou engrandecendo Cristo no meu corpo. Você consegue falar isso? Irmão, só tem um jeito de você poder falar isso: se você aprender a viver mais no Espírito. Que tal, irmãos? Vamos perseguir isso? Cada vez mais sermos homens mais espirituais. Esse é o nosso único caminho, irmãos. Essa é a economia de Deus. Deixa Cristo engrandecer, saindo do nosso espírito. Eu pedi para fazer algumas ilustrações, mas que não deu. Depois a gente mostra em outras mensagens. Saindo, a vida saindo de nós, do Espírito, irmãos, permeando a nossa alma. E da nossa alma, irmãos, até influenciando o nosso corpo. E as pessoas vão ver Cristo engrandecido, ampliado, expandido no nosso viver, no nosso corpo. Irmãos, esse é o objetivo desse evangelho. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você pode dizer isso? Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Irmão Dong já estava pronto para partir para o Senhor há muito tempo. Mas ele ficou por nossa causa. É o que está dizendo aqui embaixo: entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Na última reunião na Cesareia de Filipe, ele humildemente foi convidado, aceitou o convite de dar umas palavras para um grupo de adolescentes. E ele falou daquela palavra sobre a coluna central e da estrutura que na construção toda estava apoiada nessa coluna central, com toda a carga. Mas quando a estrutura estivesse pronta, essa coluna podia ser removida. Então, irmãos, enquanto nós não estávamos prontos, ele estava pronto, mas nós não estávamos prontos. Se retirar a coluna na hora errada, irmãos, desabaria a obra de Deus.
Mas, irmão, o Senhor manteve ele em sofrimento. Irmão, só nós que acompanhamos ele no hospital, irmão, nós vimos tantos sofrimentos. E a dor de isquemia, não sei se você sabe, é uma dor insuportável. Ele gritava de dor. Sabe o que é isquemia? Quando há uma oclusão de uma artéria, o sangue já não passa para irrigar um órgão. Irmãos, aquela dor é dilacerante. Ele passou por todas essas dores, sofrimento no hospital, não podia, não tinha força para se mexer, para engolir comida, para falar, um tubo atravessado na garganta. Irmãos, tudo isso, irmãos, ele passou por nossa causa, porque o Senhor ainda tinha que manter aquela coluna no meio, porque a estrutura não estava pronta, mas agora ficou pronta. Nós é que liberamos ele, sabia? Ele ficou liberado. Você acredita que quando nós chegamos lá, no domingo à noite, a minha despedida com ele, eu falei: a igreja agora está pronta, a igreja está liberando você partir em paz. E assim eu liberei, em nome de vocês. Vocês concordam com essa liberação? Eu liberei ele em nome de vocês. Agora essa coluna podia ser retirada. Descanse em paz. Amém? Senhor Jesus. Onde eu estou? (23), é isso? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Irmão Dom, que permaneceu mais tempo conosco, o objetivo dele é para o nosso progresso. E esse progresso significa para o nosso crescimento de vida, para a nossa maturidade. Irmão, graças a Deus, irmãos, eu olho hoje para vocês, para esse grupo de cooperadores, para todos vocês. Eu, de fato, irmãos, eu vejo o progresso. Eu vejo que a estrutura estava pronta para tirar essa coluna. Vocês amadureceram, vocês cresceram, nós crescemos. Esse progresso, irmãos, é importante para a partida do nosso irmão, para descansar no Senhor. Mas não era só progresso, e gozo da fé. Quanto mais nós crescemos, mais amadurecemos, mais alegria nós temos na fé. Como é que você está vivendo essa vida cristã, hein? Reclamando todo dia, triste, vai para a reunião, quase que à força, chega na reunião, entediado, vida igreja, lê a Bíblia, não tem gozo. Irmão, vamos restaurar a nossa alegria da fé, pedir para o Senhor, para o Espírito restituir a nossa alegria da salvação. Cadê o sorriso? Cadê a alegria? Cadê a empolgação? Cadê o entusiasmo? Cadê aquela loucura que você tinha pelo Senhor? Você fazia de tudo para o Senhor? Irmãos, vamos restaurar isso? Isso chama-se gozo da fé. Irmãos, se a gente restaurar o gozo da fé, irmãos, as reuniões da igreja estarão restauradas. Não mais serão aquelas reuniões quando marca 9h30, todo mundo chega às 10, 10h30, e quando chega, senta lá no fundo, como se não tivesse nada com ele, não tem compromisso nenhum, não é assim? É por falta, tudo isso é por falta do gozo da fé. Se você tiver alegria na fé,
Você chegaria cedo. A alegria sua é estar na casa de Deus. Você quer chegar cedo, orar com os irmãos. Você quer servir, não é? Receber os irmãos com alegria no espírito. A recepção não precisa ser aquela coisa formal, cheia de alegria. Claro que precisa ser bem coordenada. Mas irmãos, todos os nossos serviços da igreja, se não houver alegria da fé, irmãos, é coisa entediante. Mas irmãos, eu creio que está na hora da gente mudar, não está? Todas as igrejas, irmãos, isso todas as igrejas. Vamos deixar a burocracia de lado. Vamos preparar muito bem cada reunião. Vamos preparar muito bem cada serviço para a reunião, cada serviço para a igreja. Mas deixe o Espírito ter liberdade. Não engesse o Espírito com a sua organização. Nós fazemos de tudo, irmãos, para apresentar ao Senhor apenas 5 pães e 2 peixes. É tudo que conseguimos fazer. Que é isso para tanta gente? Mas se o Senhor tomar e abençoar, Ele vai multiplicar e vai atender a necessidade de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso que eu estou motivado, irmãos, estou motivado. Eu estou empolgado. Com 67 anos, não estou aqui só esperando morrer, não. Eu estou motivado, estou animado. Eu quero ver ainda, antes de eu partir para o Senhor, não sei se é muito cedo falar isso, mas irmãos, eu quero ver as igrejas restauradas, renovadas, inovadas, todo mundo funcionando, ganhando pessoas novas, todo mundo entrando com alegria, gozo da fé, loucos pelo Senhor. Cadê aquela loucura que você tinha pelo Senhor, de pregar evangelho em qualquer lugar? Ó Senhor Jesus, o Senhor nos restaure, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, aqui tem uma coisa que eu preciso explicar, eu vou terminar aqui, tá bom? Ó Senhor Jesus, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Na original, o sentido é assim, é gloriar-se em mim em Cristo. Não é só vos gloriardes em Cristo Jesus. É motivo de vocês se gloriarem em mim e em Cristo Jesus. Irmãos, é importante a gente reconhecer quem está sendo usado como canais de suprimento para a igreja. E nós precisamos aprender a valorizar os canais de suprimento. A gente não pode lidar assim, não, ele vai partir para o Senhor, que partiu, acabou. Irmão, nós temos que orar ao Senhor, Senhor, segura esses canais de suprimento. Nós precisamos desses canais de suprimentos. Eles são uma bênção para a igreja. Eles suprem a igreja com a tua palavra, com a economia de Deus, com a vida. Senhor Jesus, nós temos orgulho desses irmãos. E esse orgulho é em Cristo. Você pode dizer isso ou não? A gente tem um pouco de medo de falar ter orgulho de certo irmão. Mas irmãos, em Cristo você pode dizer. Você pode ter orgulho desses irmãos que estão suprindo vocês. Esses canais de suprimento de vocês. Você tem que ter orgulho deles. Se tem orgulho ou não tem orgulho desses irmãos? Na sua região, na sua igreja, não tem pessoas que suprem vocês? Vamos ter ousadia de dizer, eu quero ter orgulho desses irmãos. Eu vou orar ao Senhor, Senhor, guardar a vida deles, guardar a saúde desses irmãos, para eles possam viver muito tempo, para poder suprir-nos a vida. Amém? Tudo é para quê? Não é para eles, é para o avanço do Evangelho. O nosso foco é o progresso do Evangelho. Jesus é o Senhor.